Primeiros versos deste capítulo, Mateus capítulo 9. Você que achou, acompanhe a leitura comigo. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em sua casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, queridos? Talvez alguém esteja perguntando por que é que eu li duas passagens que, a grosso modo, parecem nada ter a ver uma com a outra. Mas eu entendo, queridos, que este texto que nós lemos, que condensa duas situações distintas, a cura de um paralítico e a chamada de um apóstolo, esses dois textos têm muito a ver um com o outro. Porque nós vamos encontrar nesses dois textos duas preciosas lições de comportamento. E é sobre isto que eu quero falar um pouquinho, porque o comportamento aqui dos fariseus, em ambas as situações, em ambos os textos, retrata duas falhas gravíssimas que eles cometeram. E estas falhas nós não devemos cometer. E para isso nós precisamos de uma atenção redobrada, para que, assim como os fariseus, nós não venhamos a cometer estes mesmos erros, estas mesmas falhas. E eu quero falar um pouquinho sobre elas. Eu diria nesta noite, se pudesse dar um nome, um título a esta nossa rápida reflexão, eu daria o seguinte título: erros
que não devemos cometer. Erros que não devemos cometer. Podemos, mas não devemos. Podemos porque nós somos falhos. Nós, como seres humanos limitados que somos, estamos sujeitos a cometer erros. Mas existem alguns que, se nós ponderarmos um pouquinho as nossas ações, as nossas atitudes, nós não os cometeremos. O primeiro erro que eu encontro nesses dois textos, eu chamaria de erro de avaliação. E este erro de avaliação está inserido na cura do paralítico de Cafarnaum. Quando aqueles amigos do paralítico, uma passagem que a gente conhece muito bem, amarram o paralítico, a cama do paralítico, sobem no telhado da casa, descem o paralítico até a presença de Jesus. Numa outra oportunidade talvez a gente fale sobre isso, porque eu já vi tanta gente fazer uma analogia tão complicada nesse texto, dizendo que os homens precisaram arrumar uma escada, subiram no telhado, arrumar um serrote emprestado, serrar lá o madeiramento, tirar as telhas, quando na verdade não é nada disso. Mas isso fica para um outro dia. O importante é que eles levaram o paralítico e colocaram diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, daqueles que levaram o paralítico e também do paralítico, porque se o paralítico não tivesse fé, ele não ia admitir em hipótese alguma que suspendessem a sua cama até o telhado da casa e abaixassem amarrado por cordas. Quando Jesus vê o paralítico e os homens que o traziam, Jesus olha para o paralítico e diz o seguinte: filho, tem bom ânimo. Imagine você, se você, um doente, um necessitado, fosse levado até a presença de Jesus, e Jesus olhasse para você e dissesse: filho, tem bom ânimo. O que é que você ia esperar de Jesus? Que na mesma hora, Jesus ia estender a mão e ia curar a sua enfermidade. Mas Jesus não diz isto para o paralítico. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus diz: perdoados estão os seus pecados, o que é que fazem os fariseus? Eles começam a questionar o fato de Jesus estar perdoando os pecados de um homem. E eles acusam Jesus de blasfemar. Se você pegar aí a sua Bíblia, se eu não estiver enganado, o capítulo 24, e é isto mesmo, do livro de Levítico, no verso de número 15 e 16, diz assim, e aos filhos de Israel falarás dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Verso 16, e aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Era a determinação da lei. Quem blasfemar deve ser morto por apedrejamento. Agora aqueles escribas e aqueles fariseus dizem: este homem está blasfemando, isso é blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Aí eu chamo a atenção de vocês na reação de Jesus Cristo. O verso 5, o verso 4 diz: mas Jesus, conhecendo, você está com a Bíblia aberta ainda aí? Mateus 6, Mateus 9, 4. O que diz aí na sua Bíblia? Mas Jesus, conhecendo o quê? Os seus pensamentos.
Jesus diz: por que pensais mal em vosso coração? Ora, queridos, ouça uma coisinha: tanto judeus como samaritanos, eles aguardavam que o Messias precisava ser dotado de poderes sobrenaturais. E eu pergunto para você: existe uma capacidade mais sobrenatural do que distinguir pensamentos? Quem é que consegue distinguir o pensamento de alguém? Quem é que consegue saber o que a outra pessoa está pensando? E às vezes nós temos até um comportamento, às vezes meio infantil, né? Permita-me incluir no meio dele. Às vezes relacionamento de marido e mulher, isso se dá muito entre namorados, noivos. De repente o rapaz se vê lá meio absorto em pensamentos, e a noiva dá uma olhadinha para ele e diz: o que é que você está pensando, hein? Como se a gente tivesse a obrigação de revelar o que a gente está pensando. Pensamento é o único direito legítimo que nós temos de guardar segredo. Quer dizer, quando eu estou pensando, eu não preciso revelar para seu ninguém. Mas às vezes nós cobramos isso. O que é que você está pensando? O que está acontecendo com você? Você está pensando alguma coisa? E a gente tem vontade de olhar e dizer: estou pensando, mas não posso falar para você o que é que eu estou pensando exatamente agora. Mas Jesus não. Jesus diz: por que vocês concebem este pensamento em vosso coração? Ora, queridos, o que é pensamento? Uma das definições para pensamento é o conceito ou o poder que a pessoa tem de formular conceito, de formar opinião, de avaliar alguma coisa. Às vezes, quando você olha para alguém, você para um pouquinho, dá uma observada, mede a pessoa dos pés à cabeça e faz a sua avaliação. É verdade ou não é, meu irmão? Dependendo de como a pessoa se veste, dependendo de como a pessoa anda, dependendo de como a pessoa gesticula, dependendo de como a pessoa ri, você já faz o quê? A sua análise, né? E às vezes nós temos até uma dificuldade de nos relacionar com determinadas pessoas, porque quando olhamos para elas, fazemos uma avaliação errada e criamos um muro de separação entre nós e aquela pessoa. Você já viveu isso? Vou explicar. Alguém que você por algum tempo manteve distância, até que um dia você quebrou a barreira e foi lá e tirou alguns minutos para conversar com a pessoa. Quando você acaba de conversar, você diz: puxa vida, eu não achava que fulano era tão legal. Eu não achava que aquela pessoa era tão bacana assim, que gostoso conversar com ela. Mas durante algum tempo você manteve distância, porque você fez uma avaliação através do seu pensamento, daquilo que você viu, você formou uma opinião. Agora, os judeus que aguardavam que o Messias fosse dotado de poderes sobrenaturais, e eu abro um parêntese aqui, inclusive o poder de conhecer pensamentos. E agora, quando estão diante dele, quando estão cara a cara com ele, o rejeitam como Messias. Quando Jesus diz: ei, por que arrazoais isto em vossos corações? Por que é que vocês estão pensando isto? Era para aquele povo dar um salto e dizer: realmente ele é o Messias, porque nós não falamos absolutamente nada e ele já revelou o que nós estamos pensando. É por isso, queridos, guarde bem isto, que numa reunião como esta, às vezes Deus escancara a nossa vida para todo mundo e a gente fica indignado com o pregador, a gente sai brabo da igreja, a gente diz: desta igreja eu não volto mais. A gente olha para o pregador e diz: da próxima vez não conte a minha vida. Mas o pregador não sabe nada acerca da sua vida. Mas o Jesus que está aqui, que conhece pensamentos, que sonda o nosso profundo, que conhece a nossa alma, que conhece as nossas ações, que sabe tudo aquilo que nós fazemos, ele fala conosco. E fique tranquilo, porque quando Deus escancara a sua vida, ninguém além de você sabe que Deus está falando de você. Mas aí falta-nos a inteligência.
Porque tem gente que por falta de inteligência acaba se revelando. Eu, quando Deus fala comigo e exorta, eu fico quietinho, meu irmão. Quando termina o culto, se alguém vier falar, falou, que mensagem, Deus falou com alguém essa noite. Mas eu sou besta de falar que foi comigo. Chegando em casa eu acerto os ponteiros com Jesus. Mas tem gente que nem essa inteligência tem. Ele mesmo se declara. Quando ele fica bravo com o pregador, ele está dizendo, ei, foi comigo que Deus falou. Agora entenda, quando Deus fala com você, não há nenhum motivo para você se revoltar. Mas há razões sobejas para você dizer, obrigado, Senhor. É sinal que tu ainda me ama. É sinal que o Senhor ainda tem amor pela minha vida. E é por isso que o Senhor fala comigo. Mas Jesus fala. E aí os judeus fazem esta avaliação errada. E nós, às vezes, fazemos o mesmo tipo de avaliação. E nós fazemos a avaliação, e a fazemos de maneira errada, porque todos nós, se não tomarmos cuidado, nós seremos acometidos de dois tipos de complexo. E eu vou falar um pouquinho sobre eles, e você vai procurar saber de qual deles você já foi acometido. Existe um complexo chamado complexo de superioridade. O complexo de superioridade envolve aquelas pessoas que se acham melhores do que todo mundo. E aqueles que são tomados, aqueles que são contaminados pelo complexo de superioridade, eles têm três atitudes interessantes. Primeiro, eles tratam mal aqueles que os ameaçam. E quando eu falo daqueles que os ameaçam, não é aqueles que os ameaçam com uma arma em punho, mas são aqueles que os ameaçam através da capacidade que eles têm. Como é que eu vou definir isto? Existem pessoas que têm dificuldade em receber ou em aceitar alguém que tenha mais capacidade do que ele. E quando surge alguém que tem mais capacidade do que ele, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar manchar a imagem daquela pessoa. Quando surge alguém que é mais capaz do que ela vai procurar colocar em contradição a superioridade que aquela pessoa tem. Agora escute o que eu vou dizer e não se assuste. Eu não sei quem você é, não sei na sua área profissional ou mesmo ministerial qual é a posição que você ocupa, mas a mensagem que eu tenho para te dar é a seguinte: pode ficar tranquilo, em algum momento da sua vida, escute, surgirá alguém melhor do que você. Difícil dar glória a Deus, não é? Dá uma olhadinha para a pessoa e diga, meu irmão, pode ficar tranquilo, vai surgir alguém melhor do que você. Eu olho para o espelho e digo, fica tranquilo, cidadão, vai surgir alguém melhor do que você. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que vai surgir alguém melhor do que eu. Graças a Deus que vai surgir alguém melhor do que você. E quando este alguém chegar, não barre o seu caminho, abra espaço para que ele cresça e para que Deus seja glorificado através dele. Porque às vezes nós queremos matar aqueles que são melhores do que nós. E com isso nós fazemos o quê? Impedimos o crescimento da obra de Deus. A habilidade quem nos dá é quem? É o Senhor. E se é o Senhor que dá habilidade a mim e a você, quando surge alguém mais hábil do que nós, eu vou ter que reconhecer que o meu Deus não parou no tempo. Ele continua evoluindo e Ele continua aprimorando os seus projetos na vida do ser humano. Segunda coisa que envolve os que têm complexo de superioridade: eles não enxergam os seus próprios erros. Eles não conseguem enxergar as suas falhas. O escritor aos Provérbios, ele disse: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será
quebrantado de repente, sem que haja cura. É por isso que existem algumas pessoas que são feridas e dificilmente elas voltam ao estado normal outra vez, porque Deus deu a elas muitas oportunidades, mas elas desprezaram as oportunidades. Escute o que eu tenho a dizer para você da parte de Deus: reconheça os seus erros e os seus limites. Não há vergonha e depreciação nenhuma em reconhecer erros. Há muita virtude, porque todas as vezes que eu reconheço um erro, eu busco a misericórdia de Deus, e o Senhor estende as mãos e me levanta, e eu estou de pé outra vez. Dá para adorar o Senhor? É difícil. Eu sei que será difícil, mas conte com a minha oração, conte com a minha ajuda, conte com o meu apoio, conte com o meu empenho. Então não desista de sonhar, meu irmão. Eu estaria cometendo um ato de injustiça se nesta noite eu não orasse por alguém aqui. Mas agora eu sei o que eu faço, e eu sei para aquilo que eu fui chamado, para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Deus tenha misericórdia da minha vida, para que eu permaneça no lugar que o Senhor me colocou. Entenda isto, pelo amor de Jesus, meu irmão. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descenderá.